Fala pessoal, hoje é dia 24 de maio, bem-vindos a mais um Panorama Macro. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu sou especialista em estratégias macro, estratégias top-down. Isso significa que eu analiso o cenário geopolítico, o cenário econômico para determinar quais são os movimentos macro-setoriais a serem feitos na carteira. Eu tenho uma carteira chamada Patrimônio Global, que envolve ativos na Bolsa Americana, de qualquer lugar do mundo, e uma carteira Patrimônio Brasileiro, com ações brasileiras, obviamente de forma muito mais limitada. O acesso que você tem a ativos diferentes das mais diversas classes, dos mais diversos países na Bolsa Americana é muito maior, então abre muito espaço para a gente gerar alfa na carteira, né? A carteira americana vem atingindo quase 30% de rentabilidade no ano, e isso numa posição que veio bastante concentrada em dois setores, basicamente, petroleiras e empresas de fertilizante, juntando com oportunidades de curto prazo, que nesse momento é especificamente shorteando o índice de tecnologia americano. Já na carteira brasileira, uma rentabilidade um pouco mais modesta, mas também seguindo, de certa forma, um padrão semelhante de carteira, com petroleiras, empresas agro e, nesse momento, uma transição, vamos dizer assim, com algumas oportunidades que vêm aparecendo. Na minha visão, ultimamente, o mercado já entrou numa tendência de baixa, por mais que a gente tenha aí alguns dias de reação, alguns dias de altas um pouco mais fortes. Para mim isso é um movimento temporário, a gente pode ver aí 1, 2 semanas de altas, mas todos os dados econômicos, tudo que eu venho acompanhando aí de fundamentos vem se deteriorando. China, por exemplo, nesse primeiro semestre não vai contribuir com bons resultados, então grande parte do movimento da carteira brasileira fica de certa forma em pausa, com bastante volatilidade até por conta das eleições, enquanto a carteira americana vem se sustentando, embora, como a gente tem uma posição relevante em petroleiras, eu tenho uma visão estruturalmente compradora para petróleo, embora eu considere que a hora que realmente ficar visível que nós podemos entrar numa recessão ou que estamos entrando em uma recessão, eu entendo que as petroleiras vão ser as primeiras a caírem forte. Então eu já estou num processo de começar a diminuir um pouco o tamanho dessas posições. Eu tive a sorte de a minha principal posição em Occidental, recentemente, cerca de 2, 3 semanas, o Buffett anunciou que estava montando ali, né, comprando acho que 15% da empresa. Só que isso é sorte, né? Por acaso, nós já estávamos posicionados numa participação ali, comprados nessa tese do petróleo. Partindo um pouco para a análise setorial, da performance setorial, algumas coisas que eu quero chamar atenção aqui, dado o movimento que a gente vem acompanhando. Como eu comentei, 50%, inicialmente era 40%, 50% da carteira em petroleiras, setor de energia. E você vai ver que nesse ano foi o setor que mais subiu. Aliás, foi um dos únicos setores que subiram, 61%. O que me chama atenção aqui? A gente percebe que hoje, especificamente, nós temos dois destaques negativos. Setor de comunicação, Snapchat é uma empresa que caiu aí 40% depois dos resultados, e setor de tecnologia, né? Uma posição importante hoje na minha carteira americana é um short em Nasdaq, né? Você está apostando na queda da Nasdaq, mas também tem alguns destaques que me chamam a atenção, né? Olha como que o consumo básico caiu só 0,10, ele está até positivo no ano em 1,6. Setor de saúde caiu 0,76, também positivo no ano em 5,28. E setor de utilities, quer dizer, empresas de saneamento, de eletricidade, também positivo em 9,73%. Para um fundo que é obrigado ali a ficar posicionado, né, no mercado, talvez faça sentido migrar para esses setores, né? Manter uma posições maiores em setor de saúde, em elétricas e tudo mais. Só que para nós, pessoa física, eu não entendo que esse seja o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é realmente ficar com muito caixa e, quando possível, aproveitar
shorteando determinados setores, no nosso caso aqui shorteando uma cesta de ações específicas de algum setor, e dessa forma a gente consegue não apenas diminuir o risco, né, ficando em setores no momento que o mercado está fraco, mas também gerar alfa ganhando dinheiro com queda de determinados ativos. Muito bem. A gente percebe aqui que Nasdaq, né, caindo aqui 3,6, é o setor que sempre vai tomar muita porrada nesses próximos períodos. E para quem já vem assistindo alguns dos nossos vídeos, eu venho comentando que eu entendo que a gente vem passando por uma transição no perfil de investimentos, né? Nós viemos aí das últimas décadas com um cenário de inflação baixa, juros em queda e muito dinheiro sendo injetado na economia, só que isso gera distorções, né? Nós vimos vários casos aí de pessoas completamente ignorantes do mercado ficando milionários, caso aí de notícias que eu vi, de pessoal que era garçom e ficou milionário com Bitcoin, enfim, casos assim esdrúxulos, né, que só acontecem nesse tipo de mercado, quando o dinheiro está fácil, né? Não é normal uma pessoa sem conhecimento nenhum ficar milionário com bolsa, não é normal, igual está acontecendo nos Estados Unidos, uma pessoa que era atendente do McDonald's, de repente começar a ganhar super bem porque não tem quem contratar, né? A gente passa por um cenário que eu vou mostrar alguns gráficos, em que os Estados Unidos têm 2 vagas para cada candidato. Isso não é normal, isso gera muitas distorções e gera uma dinâmica que é irreal, né? A gente ainda vê um cenário em que o crédito nos Estados Unidos é abundante, os bancos ainda têm muito crédito, e o Fed provavelmente vai precisar apertar nesse sentido. Ontem nós tivemos um anúncio de que talvez eles cortem o aumento de taxa de juros, porque a gente vem percebendo dados muito ruins nos últimos tempos. Eu já não descarto essa possibilidade, nem acho que ela seja tão estranha assim, porque eu entendo que tem muito espaço para o Fed fazer um aperto monetário, não apenas um aperto na taxa de juros. Eu entendo que grande parte do que a gente está vivendo agora seja consequência do Covid, da quebra de toda a estrutura de logística, né, que gera um gargalo de logística, que nós também vamos olhar alguns gráficos interessantes. Mas o fato é que, para pensar, até alguns meses atrás, a gente viu pessoas investindo milhões em NFTs, investindo milhões em desenhos de macaco. São coisas que você sabe que não faz sentido, né? Qualquer pessoa que parar para pensar de forma racional, fica visível que isso é irracional, isso é fruto de dinheiro abundante, né? O dinheiro perdendo valor, o dinheiro perdendo significado. E a consequência é o que a gente está vendo agora, né? Um forte descontrole da economia, inflação em alta e o Fed, pela primeira vez em 40 anos, tendo que lidar com uma inflação descontrolada. A consequência disso é que o mundo não está preparado para lidar com isso. O mundo não está preparado para lidar com isso e vai reagir de forma bastante negativa. Nós já vínhamos comentando desde o auge da crise lá em 2020 que o mundo, né, o mercado financeiro estava vivendo sob esteroides, né, anabolizantes. E agora vai ter que ser cortado isso. Então para pensar o que acontece quando alguém para de tomar bomba, quando para de tomar anabolizante. Ele de repente perde força, fica sem músculo e fica broxa, né? E é muito provável que isso vá acontecer com o mercado também. Ele veio acostumado a tomar muito anabolizante, né? A gente vinha numa dinâmica que caía, o pai Fed vinha e salvava o mercado, injetando dinheiro na economia. E isso provavelmente não vai acontecer mais, inclusive com o apoio do Fed. Bom, agora que a gente tem uma saída desse excesso de capital, quais são os prováveis movimentos que nós devemos ver no mercado acionário? Para mim, o primeiro deles é uma busca por ativos reais, né? Por isso que a gente vem observando o aumento no preço das commodities, por isso que a gente vem observando uma queda tão forte de empresas famosas, que foram as grandes líderes da alta dos últimos 5 anos. Né? A gente viu Facebook, Netflix, Apple, Amazon,
caindo já bastante forte. Semana passada nós vimos Target e Walmart também caindo muito forte porque não conseguiram repassar preço. E também nós vamos olhar um gráfico a respeito disso. Então, nós temos de fato uma mudança de modelo de investimentos, né? Eu venho repetindo frequentemente que a gente tem gestores famosos, né? Catherine Wood, por exemplo, que é a gestora do fundo ARK, caiu 70%, né? Ela que era considerada Elon Musk do mercado financeiro, e de repente a água desceu e a gente viu quem estava com a calça baixada. Só que nós estamos surfando bem isso, né? Como eu comentei, a gente já vem atingindo 30% de rentabilidade na carteira americana, sendo muito preciso nas alocações, agora diminuindo posições, aumentando posição shorteada em Nasdaq e preparando para que logo mais eu acho que possa ter uma queda muito forte das petroleiras. Nas commodities, a gente vê hoje um movimento forte de alta. Prata, ouro, petróleo, gás natural, milho e soja caindo, platina de um modo geral caindo, mas no ano você percebe que petróleo e gás natural muito forte, subindo 140% gás natural, que é muito usado principalmente na Europa para aquecimento, né? Então, mais uma vez, a realidade batendo a porta, né? A Europa veio de vários anos de política ESG, energia limpa e tudo mais, e de repente o Putin veio para mostrar que, olha, o que manda é o poder de matar, é o poder da força, né? E essas políticas ESG, para não dizer políticas esquerdistas, funcionam só na teoria, no mundo imaginário. Na prática, é petróleo na veia, né? E faz falta. Além disso, a gente vem observando um movimento de valorização do dólar, ainda que isso incomode bastante os europeus, principalmente. Então, muito provavelmente a gente deve perceber o Banco Central Europeu elevando taxa de juros de forma mais acentuada, como uma forma de conter essa valorização do dólar sobre o euro. Isso porque a grande parte das empresas mundiais tem dívida em dólar, então isso começa a machucar um pouco também o custo da dívida dessas empresas europeias. Alguns movimentos possíveis surgem disso. Para quem tem conta em corretora americana, você pode comprar euro agora, um exemplo de uma entrada que eu acho que pode ser bastante interessante. Não estou dando um call ainda, mas eu acho que é um movimento possível para a gente chegar nas próximas semanas, nos próximos meses. E já venho acompanhando de perto essas oportunidades em moedas. Partindo para os gráficos, como eu comentei, a gente vê nos últimos dias uma queda da cesta de moedas, né? Isso aqui é uma cesta de dólar em relação a várias moedas. Tivemos uma queda mundial, diga-se de passagem, e deve realmente continuar uma possível queda caso o Fed não intensifique o aumento de taxa de juros e os países emergentes, países europeus ali, o façam, né? Estamos acompanhando de perto também. Relação put e call, né? A gente percebe que, para quem não sabe, put é uma opção que você compra quando você acha que pode cair, então um instrumento de proteção para os grandes fundos. E nós ainda estamos num movimento que é um pouco elevado, mas nada de pânico. A gente percebe que pânico, o mercado chegou aqui nessa faixa de negociação de 1.8, 1.9. Nós ainda estamos em 1.2. Então isso me indica que eu acho que nós ainda vamos ter uma queda contínua, mas ainda não chegamos no clímax, né? Naquele momento que o mercado realmente cai muito forte, como se as pessoas estivessem desistindo do mercado, achando que ele nunca mais vai voltar a subir, tal qual aconteceu em março de 2020, né? Acho que para a gente realmente decretar o fim da queda vai ser após esse movimento de pânico. Pânico que ainda não aconteceu, então eu entendo que nós ainda temos espaço para cair mais um pouquinho, embora nessas próximas 2 semanas não me surpreenderia com um movimento temporário de alta. VIX negociando ainda aqui numa faixa de indecisão, de um certo estresse do mercado. Quando ele passa aqui dos 30 pontos,
muita volatilidade, né? Volatilidade, medo, mas não ainda de forma tão acentuada. A gente percebe que aqui, por exemplo, em novembro do ano passado, nessa faixa aqui, ele atingiu um pico, né? Lá por volta de 40, que não atingimos agora. Só que para pensar o seguinte, você vê uma série de empresas famosas, Walmart, Target, Apple, Amazon, sofrendo ali para repassar os seus custos dado a inflação. E a gente ainda tem um VIX tão baixo, né? Mais baixo que novembro do ano passado. Não faz sentido ainda para mim, não está fechando essa conta, né? Se o Walmart, que é o Walmart, não consegue repassar os custos, imagina o empresário pequeno, imagina o médio empresário, né? Então não está batendo. Eu acho que ainda tem espaço para cair mais e eu venho apostando na queda, tanto que estou comprado num ETF que aposta na queda do índice de tecnologia americano. Juros de 10 anos voltando a se aproximar dos 3%. Tem um gráfico muito interessante que compara ali, eu não estou com ele aqui, mas eu vou fazer um desenho para vocês. Basicamente assim, né? Mostrando que lá na década de 80, quando a gente tinha a inflação esperada por volta de 8, 10%, os juros estavam nessa altura aqui, né? E a inflação estava aqui, vamos supor. Agora a gente tem a mesma expectativa de inflação por volta de 8, 10%, só que olha onde está os juros. Muito mais abaixo, né? Então, por isso que muita gente considera que tem espaço para subir muito mais os juros, né? Você vê aqui no gráfico de inflação que a gente já está acima de momentos aqui de inflação alta lá na década de 90, 2008 e caminhando para chegar nessa faixa aqui próximo da década de 80, né? Isso também me dá alguns sinais interessantes, influenciam no meu raciocínio para montar a carteira. Aqui um comparativo, né? Em laranjado a taxa de juros, em azul a inflação esperada, a inflação sendo projetada. E a gente vê que existe de fato um descasamento, né? Olha aqui a taxa de juros nessa faixa e, aliás, a inflação nessa faixa e a taxa de juros aqui embaixo ainda, né? Bastante diferença. Ainda mais se você for considerar, olha, que em momentos em que nós tivemos aqui a inflação tão alta, olha que casa que a gente tinha os juros, né? Na faixa de 10%. Então, bastante diferença ainda. Talvez o Banco Central precifique que grande parte da inflação não é uma inflação que vai ser influenciada por uma desaceleração econômica, já que grande parte disso realmente é por conta da guerra, aumento do preço do petróleo, a própria problema de logística, que é mundial desde o Covid. Eu vou mostrar alguns gráficos aqui para complementar. Mas o fato é que existe uma diferença bastante grande, né, que não existiu em outros momentos. Antes o juros estava muito alto para um cenário parecido. E como eu comentei, né, num cenário que você tem 2 vagas para cada candidato, isso obviamente gera um aumento dos salários, né? A gente vê aqui atingindo um novo pico no aumento de salários, porque, cara, se você tem emprego de sobra, você vai, naturalmente, os empregadores têm que pagar mais para te reter, vai pagar mais para tirar o empregado de outro lugar, e a gente vê aqui que isso já se reflete, olha, que nas mudanças de emprego, por que 51% das pessoas estão mudando? Por causa do pagamento ou benefícios melhor que o emprego anterior. E isso é muito custoso para a economia, isso gera de fato inflação e vem preocupando o Fed. Além disso, a gente percebe que o custo de frete vem se elevando, né? Só que a capacidade aumentou também. Então pode ser que agora, nos próximos meses, isso comece a se normalizar. A gente percebe que, por exemplo, aqui, ó, navios de containers saindo do porto de Los Angeles vem diminuindo, então vem tendo uma desaceleração. Custo de energia cada vez mais alto dentro dessa cesta de consumo do consumidor. Você percebe que a linha vermelha aqui, cada vez mais alta, né? Muito por conta do preço do petróleo.
Então, por isso que eu fico assim com essa pulga atrás da orelha de estar comprado numa posição tão grande em petroleira e realmente acreditar que vai continuar subindo indefinidamente, né? Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que deve ter uma correção do petróleo muito em breve. Principalmente vão usar isso quando a gente começar a ver dados de recessão. Pressão nas margens, né? Aqui é o que eu comentei. Isso já começa a mostrar que até na China as grandes indústrias não vêm conseguindo repassar o custo de inflação. Então eles vão ficando com as margens cada vez mais comprimidas. Isso gera nos próximos trimestres balanços cada vez mais fracos, né? Porque eles não conseguem manter o mesmo nível de lucratividade. E aí nós temos o gráfico do Walmart, que é um desses casos lá nos Estados Unidos, uma queda bastante forte, né? Uma empresa como o Walmart perder 25% de valor em um dia é algo que chama bastante atenção. Mesma coisa Target, uma grande varejista, né? Perdendo aqui, saindo de $230 para $155 praticamente em 3 dias. É muita coisa, né? Isso mostra já essa grande preocupação do mercado com tudo isso que vem acontecendo. E aí, por consequência, Bitcoin, que para mim não gera valor, mas a gente percebe que ela veio numa queda também muito forte. Começou aqui, chegou a bater $64 mil, hoje está em 30 mil. E mais uma vez, para mim, reflexo também desse excesso de dinheiro, desse oba-oba financeiro, injeção de dinheiro fácil na economia, juros baixos, crédito super disponível, cria essas distorções malucas de você apostar de forma tão alta em algo que não se provou ainda, que é uma aposta, né? Uma possibilidade de ser algo tão maravilhoso assim. Então, seguimos investindo em ativos reais, seguimos investindo em petroleiras, em empresas, commodities e ignorando mais um tempo aí criptomoedas. Oportunidades no mercado americano, né? Petróleo novamente aqui. Aliás, isso aqui é um fundo de petróleo novamente rompendo um ponto interessante. Eu acho que ele não deve conseguir se sustentar para fazer esse movimento. Acho que ele deve fazer um falso rompimento e voltar a cair. Cesta de commodities, venho acompanhando porque eu acho que a minha função não é tentar prever o que vai acontecer, eu trabalho muito com cenários, né? Então, cesta de petróleos rompendo aqui para cima, acho que abre espaço para a gente entrar em algumas oportunidades em soja, em milho, e da mesma forma apostando numa queda caso ele perca aqui essa região. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, dentro do modelo que nós usamos, o quadrante 4, para quem vem nos acompanhando, é um quadrante bastante preocupante, né? É um quadrante de deflação, de economia em queda. E normalmente aqui nesse cenário, quais são as melhores classes de ativos? Ativos defensivos, né? Consumo básico, utilities, saúde e telecom. Lembra lá no começo do vídeo, quando eu mostrei que a gente tem utilities, saúde e consumo básico entre os pontos defensivos? Olha que incrível, né? Como assim, não é uma regra esse modelo, mas como ele é assertivo, né? Esses são de fato os melhores setores. Eu estou mostrando aqui, por exemplo, essa empresa num forte movimento de alta, só que não necessariamente ela é uma empresa que vai ter grandes ganhos de lucro, né? Se você for ver a projeção aqui, vai cair 1% em 2023, aliás. Então, percebe que é um movimento puramente defensivo, dos grandes fundos migrando para setores defensivos, mas não necessariamente que essa empresa vá ter uma grande criação de valor, que ela vá se valorizar, que ela vá ter um lucro muito maior. Não é esse o caso, não é isso que vai acontecer. Mesma coisa aqui, ó. Outra empresa mostrando uma força relativa bastante alta, né? Acima de 80 aqui já é um valor alto. Essa força relativa é uma comparação entre o ativo e o índice, que é o benchmark, também muito forte, quase 100. Mais uma empresa do setor de fármacos, também, olha, 2023
a estimativa de lucro por ação caindo 4%, aliás, 2022 caindo 4%, mas ela teve uma valorização muito forte. Também entendo que por ser um setor defensivo. Então, vale a pena entrar numa empresa dessas? Talvez seja um ponto cego que eu não vejo uma oportunidade ainda acontecendo, mas porque eu considero que essa aqui não vai ser a grande vencedora que vai nos dar ali 50%, 100% de lucro numa posição. Ela vai ser talvez uma boa posição para quem quiser ficar alocado, mas não que vai ser a grande líder do mercado no próximo movimento de alta. E aqui o nome em cima está errado, mas é uma empresa do setor de defesa, né? Você vê aqui que, olha, ela oferece sensores, equipamentos militares, aviões para defesa, enfim. 2022 também tendo 6% de aumento na estimativa de lucros, mas vem sendo revisado para baixo. Aqui sim uma oportunidade que a gente enxerga que é única para o mercado americano. Imagina você poder comprar uma empresa que está financiando a guerra. Só que nos últimos trimestres ela não vem tendo aumento nas vendas. Ó. Teve uma queda de 4% em setembro, 15% em dezembro e 4% agora em março. Então também acho que não justifica uma entrada, mas é interessante que vocês vejam essas oportunidades que só tem no mercado americano. Partindo aqui para algumas oportunidades no Brasil, JBS voltando por uma faixa que eu acho bastante interessante, que veio funcionando bem aqui na região dos R$ 34,00. Eu venho estudando bastante setor de frigoríficos, porque eu acho que pode dar algumas grandes oportunidades aí ao longo do ano. Marfrig caiu bastante forte, voltando para R$ 15,00. Então você vê que graficamente não faz nenhum sentido entrar, diferente de JBS. Febasa é também um setor que eu acho interessante para aproveitar. Vem testando agora aqui uma máxima dos R$ 53,00, ainda que por valuation ainda não enxergue que ela tem grande espaço para valorização, mas graficamente eu começo a acompanhar um pouco mais de perto aqui a empresa. Irani, setor de papel e celulose, acho bem interessante também, vem rompendo agora a faixa dos R$ 7,00. Só que eu só vou entrar nessas posições se eu enxergar que o Brasil vai entrar no movimento mais forte de alta. E CEMIG, né, aí sim entrando dentro do setor de utilidades, setor elétrico, também próxima de romper aqui a faixa dos 11,50. Nos últimos testes não foi bem sucedido, fez 2 falsos rompimentos, mas é uma coisa para a gente acompanhar de perto. Forjas Taurus é uma empresa que eu venho acompanhando já há muito tempo, já tive posição, não está na nossa carteira, mas eu acho que pode também oferecer uma oportunidade de curto prazo aqui na faixa dos R$ 20,00. Stop curto, acho que tem um bom risco-retorno. Qual que é a diferença básica para mim aqui entre a queda de 2020, né, do auge do Covid, e a queda de agora? Acho que o primeiro ponto é que em 2020 foi uma queda muito rápida, né? Ela caiu em 5 semanas, a gente já estava ali em alta de novo, com o Fed injetando trilhões de dólares na economia. Eu brinco que era a versão Fed paizão, né? Acho que essa versão não vai acontecer mais tão cedo. E por consequência, a gente pode ficar algum tempo com o mercado sangrando, né? A gente já está há 18 meses com uma inflação persistente, crescente. Todo mês o Fed falando, não, no mês que vem a gente vai atingir um topo e vai voltar a cair. Só que tudo isso é fruto das políticas econômicas que aconteceram lá em 2020. Eu não critico, vejo muitos gestores famosos criticando os bancos centrais, mas todo mundo se beneficiou disso. E a realidade é que era uma situação sem precedentes ali na época, né? A questão é que agora ele vai ter que diminuir estímulos, vai ter que aumentar juros, vai pressionar o consumo, e vem se falando muito sobre o pouso suave, embora tudo indique que o pouso vai ser turbulento, já está se mostrando isso, né? E nos últimos 40 anos nós não tivemos inflação nem nos Estados Unidos e nem na Europa. Eles não têm essa tolerância à inflação. Basicamente naquela época, né, em 2020, era caiu, comprou, todo mundo ganhou dinheiro, era um oba-oba, e agora não vai mais acontecer assim. Agora a gente vai ver um sentimento de depressão generalizado no mercado e muita coisa demorando para voltar. Quero só mostrar um negócio que eu lembrei agora falando isso. Olha, por exemplo, o gráfico da Microsoft. Excelente empresa, super boa, mas um exemplo. Ó.
Vou botar aqui num gráfico mensal. Aqui. Olha só isso. Em 1999, início dos anos 2000, a Microsoft fez um topo aqui na faixa dos R$60, 60 dólares, aliás, e ela só foi renovar esse topo em 2016. Ela passou 16 anos em queda, chegando a cair aqui 70%. Então, eu deixo isso aqui só como um alerta para os que falam, nossa, tem muita coisa barata, muita coisa que ficou de graça. Bom, quem pensava isso a respeito da Microsoft, que é uma puta empresa e já era importante naquela época, passou 16 anos vendo o seu investimento ir por água abaixo. Então, o cenário mudou. Quem não perceber isso vai continuar perdendo muito dinheiro.